Senhores deputados, senhora deputada, muito bom dia. Bom dia igualmente a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVL, bem como as senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Quero cumprimentar também a todas as pessoas que se fazem presentes neste ambiente. Havendo quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 22ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à terceira sessão legislativa da 18ª legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Senhores deputados, antes de nós deliberarmos sobre o PPA e a LOA, encaminhando a Vossa Excelência a proposta de cronograma de tramitação, temos alguns projetos de lei em poder de Vossa Excelências com vistas. Alguns ainda não estão aptos para o retorno, mas outros sim. Vamos lá. Nós temos o projeto de lei de número 0058.8/2016, em que é autor o deputado Jean Loureiro, que obriga as empresas concessionárias de veículos automotores estabelecidas em Santa Catarina a notificarem pessoalmente os adquirentes de veículo alcançado por recall. O projeto de lei que tramita nesta comissão tem como relator da matéria o eminente deputado Rodrigo Minotto. Sua Excelência emitiu seu parecer e voto que é pela aprovação com a emenda modificativa de folhas 8, emenda e também a modificativa a emenda modificativa de folhas 8 vindo da Comissão de Constituição e Justiça, e a emenda modificativa ora apresentada por Sua Excelência. O projeto de lei era para ter sido votado na penúltima reunião, não foi votado e, por acordo, já que estava no gabinete do deputado Darcy, ficamos de votar no dia de hoje. Eu coloco então em discussão o relatório do projeto de lei número 058.8/2016. Senhor presidente. Pela ordem do deputado Fernando Coruja. Só uma vista em mesa aqui, rapidamente. Vista em mesa, deputado Coruja. O segundo projeto diz respeito de autoria do deputado João Amin, que é o de número 0078.1/2017, que autoriza o Poder Executivo a instituir a caderneta de saúde e adota outras providências. O projeto de lei, no âmbito interno desta comissão, tem como relatora a eminente deputada Luciane Carminati, que emitiu um parecer e voto que é pela aprovação da matéria. No entanto, há vistas dos senhores deputados Antônio Aguiar, Milton Alves, Gabriel Ribeiro e Fernando Coruja. Como se manifesta o deputado Antônio Aguiar? Gostaria, senhor presidente, senhores deputados, de mais uma semana para analisar o projeto. Como se manifesta o deputado Milton Alves? Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, nós estamos passando por uma grande transformação nos controles de saúde, né, com o prontuário eletrônico dos pacientes, uma série de avanços que eu acredito que essa lei vai se tornar totalmente inócua, né, porque a informatização vai fazer com que toda a vida do paciente ela esteja em qualquer computador, né, do Sistema Único de Saúde. E por isso que eu peço também, para emitir meu parecer final, mais um prazo de uma semana, senhor presidente. Deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, esse projeto ele é um projeto de iniciativa do deputado Amin e que ele visa autorizar o Poder Executivo a instituir caderneta de saúde. E aqui eu vejo duas questões que precisam ser tratadas. Primeiro, é um problema, essa questão de projetos autorizativos. Os projetos devem ser instituir, quer dizer, nós, a Assembleia, um caso como esse, se disciplinar sobre essa questão, deve instituir, e não autorizar. Segunda questão diz respeito porque a questão da já existência no Brasil de carteiras ou cadernetas de saúde. Então, eu até tenho o deputado Milton Alves e o deputado Antônio Aguiar, que pediu mais uma semana,
Eu sugeria, talvez, que a gente pudesse pedir isso aqui, uma diligência à Secretaria de Saúde, de um posicionamento, porque é uma questão complexa. A intenção do deputado Amin, aliás, a mãe dele, a então prefeita Ângela Amin, teve um trabalho muito importante aqui em Florianópolis, na questão da infância. Eu ontem mesmo falei com a deputada Carminati e pretendo propor aqui uma frente parlamentar da primeira infância, porque hoje os trabalhos no mundo, nos últimos 4, 5, 6 anos, têm demonstrado que a importância do 0 aos 3 anos na formação das pessoas é uma coisa que já se sabia muito, mas cada vez está se acentuando mais essa compreensão da formação neural na primeira infância. Eu acho que essa casa precisa dar uma atenção especial a essa questão. Mas na caderneta eu queria sugerir que fizesse uma diligência, uma consulta à Secretaria de Saúde para essa questão específica de compatibilizar com o que já existe, porque já existe uma cadeira de saúde. Que as pessoas, para que a gente possa votar de forma mais adequada. Senhor deputado, então vou propor a retirada de pauta para que Vossas Excelências possam fazer, na semana que vem, o encaminhamento de um pedido de diligência. Se ele puder ser feito oral, não podemos... Mas temos que botar os quesitos no pedido de diligência. Tudo bem. Vossa Excelência se propõe, então, a fazer o requerimento? Me proponho. Então, continua com vista aos senhores deputados, mas por parte do deputado Coruja, e se o deputado Milton Alves, o deputado Antônio Aguiar, desejar assinar o requerimento, então colocaremos na pauta do dia 25 para o diligenciamento. Temos ainda o projeto de lei, o 0486.2/2015, em que é autor o deputado Dirceu Deste, que estabelece a política estadual para compras governamentais da agricultura familiar, empreendimentos familiares rurais e da economia popular e solidária, compra coletiva Santa Catarina. O projeto de lei também que está tramitando nesta comissão tem como relator o eminente deputado Luciano Carminati. Seu voto foi pela aprovação da matéria. No entanto, houve solicitação de vice-deputados José Milton Schaeffer, Milton Alves e Gabriel Ribeiro. Como se manifesta o deputado Milton Alves, faz a devolução? Senhor presidente, não. Esse projeto nós estamos analisando e eu pretendo ainda fazer algumas consultas, principalmente à Secretaria de Educação e órgãos de governo, pelo seguinte: o sistema de compra da agricultura familiar hoje em Santa Catarina, e essa lei não altera nada disso, ele é muito ruim, porque ele faz os leilões de compra e, de repente, lá um agricultor, uma pequena cooperativa, como tem um exemplo prático, lá de Itaió, ganhou uma licitação em Joinville, mas ela não ganha nenhuma licitação no Alto Vale. Então, se nós não fizermos a regionalização para a compra da agricultura familiar, nós estamos penalizando o pequeno agricultor. Nós vamos deixar na mão de organizações em torno dos pequenos agricultores que não vai levar a nada. A gente teve um projeto muito exitoso na cidade de Rio do Sul, inclusive nós ganhamos o prêmio nacional com esse projeto. E aí você orientava e partilhava a compra com as famílias produtoras da cidade, com um êxito fabuloso. E eu penso que se nós não fizermos isso de forma regionalizada e prevermos isso na lei, deputada Luciane, nós não vamos estar ajudando a agricultura familiar de Santa Catarina. Por isso que eu gostaria de ter mais informações e poder apresentar talvez um voto alternativo para que a gente possa contemplar essa questão da regionalização e permitir que os pequenos agricultores possam participar da venda direta para os órgãos públicos nas suas regiões. Deputado Antônio Aguiar. Eu gostaria de parabenizar o deputado Milton Alves pela excelente interferência e dizer a Vossa Excelência que eu comungo com a vossa ideia e a vossa proposição. Presidente. Deputada Luciano Carminati. Primeiro, bom dia a todos os deputados e a todos que acompanham esta reunião. Esse tema da aquisição de produtos da agricultura familiar é um tema que o Estado pode avançar muito, deputado Milton, porque eu tenho acompanhado, tenho ido muito às escolas e há uma diferença gritante entre a alimentação escolar da rede municipal em relação à rede estadual. Eu e o deputado Dirceu Deste, desde o meu primeiro mandato, ainda em 2011, nós começamos a
dialogar diretamente com a Secretaria de Educação no sentido de aumentar o percentual, porque a lei fala hoje em 30% no mínimo, mas nós temos prefeituras que adquirem 90% da agricultura familiar. E os deputados sabem o quanto isso significa para o desenvolvimento local. Quantas famílias envolvidas, né, na venda, na profissionalização, inclusive, desse produto e especialmente na agregação de renda para a família que atua na agricultura familiar. Então, eu quero lhe fazer um pedido, se puder também, nesse diálogo, nos ajudar no fortalecimento desse entendimento. E, de fato, eu visitei algumas regiões e cooperativas de agricultores que se estruturaram, inclusive, para melhorar o produto e aumentar a quantidade, o volume, para poder disponibilizar para as escolas, em função da licitação, das últimas licitações, tiveram perdas. Então, não conseguiram entrar na licitação nos moldes em que estava. O que aconteceu? Nós temos lá inúmeras cooperativas hoje com equipamentos paradas. E são cooperativas de agricultores, né? Por outro lado, nós temos 1.111 escolas no estado, estaduais só falando. Portanto, um número de estudantes que se alimentam de manhã, à tarde e à noite. Então, acho que falta esse entendimento entre a cadeia da agricultura familiar com a educação, que nós poderíamos ter um avanço enorme nesse entendimento. Então, pensar esse projeto de lei, eu concordo com Vossa Excelência, ele também precisa pensar a realidade hoje das nossas regiões e o desenvolvimento de cada região. Então, a dimensão também dos produtos locais, regionais, da cultura local, a própria lei nacional ela garante isso, né, uma prioridade. Então, quero só fazer essa menção, porque eu acho que é fundamental a gente avançar nesse entendimento. Deputado Milton, Vossa Excelência precisa de quanto tempo? Uma semana? É insuficiente, senhor presidente. É insuficiente uma semana, porque nós queremos provocar um debate, não é só a educação, deputada Luciane. Os órgãos de segurança, por exemplo, também têm condições de comprar da agricultura familiar. E hoje nós estamos perdendo um potencial enorme, né, de sobrevida dos pequenos nas regiões por falta de uma organização do Estado. Então, a gente teria que organizar isso para poder apresentar um voto vista alternativo que contemple essa obrigatoriedade do Estado de fazer análise à seleção regional e, com certeza, os pequenos agricultores vão se organizar para poder atender bem, né, os órgãos públicos de Santa Catarina e ter condições de atender. Não tem lógica o cidadão lá do Oeste ganhar uma licitação para atender aqui em Florianópolis. Isso não... Ninguém consegue explicar isso. Ok, muito obrigado. Então, retiramos de pauta o projeto e fica a Vossa Excelência com o tempo necessário para fazer o estudo. Deputado Fernando Coruja. Vista também do projeto para me encaminhar para que eu possa dar uma olhada. Também vista o deputado Coruja. O deputado Fernando Coruja faz a devolução do projeto de lei 0058.8/2016, em que é autor o deputado Jean Loureiro, que obriga as empresas concessionárias de veículos automotores estabelecidas em Santa Catarina a notificarem pessoalmente os adquirentes de veículo alcançado por recall. O relator da matéria é o eminente deputado Rodrigo Minotto. E o deputado Coruja devolve-se a manifestação. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir em votação. O senhor deputado concorda, permanece como se encontra aprovado. Também temos o projeto de lei de número 0487.3/2015, em que é autor o eminente deputado Darcy de Matos, líder do governo nesta casa, que dispõe sobre a questão da fauna nativa brasileira e exótica no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. O presente projeto de lei foi apresentado na semana passada, na reunião da semana passada, pelo deputado Gabriel Ribeiro, que optou pela aprovação da matéria nos termos da emenda substitutiva global, de folhas 227 a 240. No entanto, houve solicitação de vice-deputada Luciane Cavinati com compromisso de votar nesta semana. Como se manifesta a deputada Luciane Cavinati? Presidente, eu faço a devolução sem parecer. Deputada Luciane Cavinati faz a devolução sem manifestação. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir. Só para... Deputado Fernando Coruja. Esse é um projeto que a Comissão de Mérito é a Comissão de Meio Ambiente. Nosso
nossa discussão aqui basicamente é a questão orçamentária e financeira. É evidente que na questão de mérito, eventualmente precisa ser debatido algumas questões de forma mais pontual. Mas no caso específico da Comissão de Finanças, aqui eu voto a favor também. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, com cópia permanece como se encontra. Aprovado o projeto de lei 0487.3/2015. Temos também o projeto de lei 0262.0/2017, em que autor o Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Sombrio. O relator da matéria, o eminente deputado José Milton Schaefer, que optou pela aprovação. No entanto, houve solicitação de vice-deputada Luciana Caminati. Como se manifesta, Vossa Excelência? Também, presidente, devolvo sem manifestação. Havendo a devolução da deputada Luciana Caminati sem manifestação, coloco em votação. Senhor deputado, com cópia permanece como se encontra. Aprovado. Tenho ainda, senhores deputados, projeto de lei complementar 008.4/2017, de autoria da Defensoria Pública, que altera o anexo 4º da Lei Complementar 575, 2 de agosto de 2002, adota outras providências. Projeto de lei, que sou relator no âmbito desta comissão. Em meu parecer preliminar, solicitei diligenciamento à Secretaria da Casa Civil e à Secretaria de Estado da Fazenda, ainda no mês de junho. Não chegaram as respostas. No entanto, senhor presidente, senhores deputados, no dia de hoje apresento novo pedido de diligenciamento da matéria para forçar com que o governo faça a devolução. Então, coloco em votação o pedido de diligência. Presidente. É dirigido ao mesmo órgão? Aos mesmos Isso? órgãos. Ok. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado o novo pedido de diligenciamento. Senhores deputados, vamos ainda já deu entrada nesta casa 2 projetos de lei de origem governamental. O primeiro deles trata-se do PPA. O PPA, que é a revisão, que é o projeto de lei número 0371.3/2017. Que altera a programação físico-financeira do Plano Plurianual para o quadriênio 2016-2019, aprovado pela Lei 16.859 de 2015. Tenho aqui o relatório preliminar, como determina o nosso regimento, e se Vossas Excelências entenderem ser conveniente, eu faço a distribuição do relatório a todas as Vossas Excelências, dado como lido, mas quero aqui fazer questão de, pelo menos, levar ao conhecimento de Vossa Excelência o calendário de tramitação do presente projeto de lei. E solicito à assessoria que distribua a cópia do parecer com o cronograma. Esse aqui. Está aqui o calendário. Distribui para todos os deputados. Solicito, então, que se faça a distribuição do calendário. Senhores deputados, se Vossa Excelência observar, está lá na folha 5, que é o cronograma de tramitação do PL 0371.3/2017. No dia de hoje, dia 18, apresentação do parecer preliminar, amanhã, publicação do referido parecer, e entre os dias 19 e o dia 6 de novembro é o período para apresentação de emendas parlamentares. No dia 22, faremos a apresentação do parecer conclusivo. Dia 24, a publicação do parecer conclusivo. Dia 28, votação em plenário. Dia 30, o projeto, se aprovado no plenário, retorna à comissão para a elaboração da redação final. Dia 5/12, votação em plenário da redação final. Dia 6/12, a publicação da redação final. E dia 12/12, o presidente encaminha o autógrafo ao governador para a respectiva sanção.
é um calendário bem elástico, dando oportunidade, com bastante tempo, dos senhores deputados examinar o projeto de lei e, se desejarem, fazer as devidas emendas. Coloco em discussão o calendário com o relatório preliminar. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Se os senhores deputados concordarem, permaneça como se encontra aprovado o calendário de tramitação com um parecer preliminar do PPA, Projeto de Lei 0371.3/2017. Temos também, senhores deputados, também solicito aos senhores deputados, a assessoria que distribui aos senhores deputados, que é a proposta de cronograma de tramitação do projeto de lei, o 0377.9/2017, que é da LOA, a Lei Orçamentária, que também já está na casa. Então, trata-se, pois, do projeto de lei 0377.9/2017, em que autor o Governo do Estado, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2018. Também com o intuito de levar ao conhecimento de Vossas Excelências, elaboramos uma proposta de cronograma de tramitação do projeto, sem a apresentação do relatório preliminar, pois ele se dará no dia 22, quando da apresentação do parecer conclusivo do PPA. Então, este é o cronograma. Então, no dia 22 de novembro, no dia em que nós haveremos de votar nesta comissão o parecer conclusivo do PPA, nós estaremos apresentando o parecer preliminar da LOA, no mesmo dia. Depois, no dia 23, a publicação do parecer preliminar da LOA. Do dia 24, solicito que os senhores deputados prestem bem atenção no calendário. Do dia 24 de novembro ao dia 4 de dezembro, é o prazo para a apresentação das respectivas emendas. No dia 13 do 12, discussão e votação no âmbito interno dessa comissão do parecer conclusivo. Se aprovado for, no dia 14, a respectiva publicação. No dia 19, a votação em plenário. Aí depende do senhor presidente de incluir na hora do dia. No dia 20, a proposta retorna à comissão para a redação final. 21, a publicação da redação final. Dia 21 do 12, votação em plenário da redação final. E também, dia 22 do 12, a mesa encaminha o autógrafo para a sanção do senhor governador. Então, esse também é o calendário da Lei Orçamentária Anual. Em discussão, não havendo que aquela discussão, discutir, vou colocar em votação. Se os deputados concordam, permaneçam como se encontram. Então, está aprovado o calendário de tramitação da Lei Orçamentária Anual. Nós também vamos encaminhar a todos os senhores 40 deputados os 2 cronogramas para que todos possam tomar conhecimento. E pela ordem e com um projeto pautado, eu convido o deputado José Milton Schaeffer para a sua manifestação. Presidente, ao cumprimentá-lo, cumprimentar todos os senhores deputados, cumprimentar o deputado Darcy de Matos, que nos prestigia. Eu quero aqui relatar o projeto de lei número 186.4 de 2017, que altera a lei número 15.885 de 2012, que dispõe sobre o cadastro de compra, venda ou troca de cabo de cobre, alumínio, baterias e transformadores para reciclagem no estado de Santa Catarina, para ampliar o rol de materiais recicláveis no referido cadastro e exigir a emissão de nota fiscal de entrada. O autor desse projeto é o eminente deputado Maurício Scudilhac. E o projeto de lei, ele em suma,
ele propõe duas alterações na lei de regência, que é incluir em sua abrangência outros materiais, que é o fio de cobre, arames, materiais de alumínio, tubos e tampos metálicos e peças metálicas em geral. E exigir também dos estabelecimentos onde se comercialize esses materiais já descritos, a emissão de notas fiscais da entrada ao comprar ou trocar os referidos materiais nos termos do regulamento do ICMS de Santa Catarina. E a justificativa do deputado que a presente alteração é uma lei que já vem sendo, promoverá por meio de intensificação de fiscalização das atividades de reciclagem, a identificação e responsabilização dos autores de prática delituosa, bem como possibilitará a repressão. Como consequência, almeja-se reduzir a incidência de furtos e a receptação de materiais recicláveis, beneficiando diversos setores catarinenses, em especial os de prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica e telefonia. Com efeito da análise da propositura em tela, observo que se trata de medida cujo objetivo é dificultar a ocorrência de delitos relacionados às atividades de reciclagem por meio de ampliação no rol de materiais recicláveis descritos no artigo 1º da Lei 15.885, de 2012, e da obrigatoriedade de emissão de nota fiscal de entrada pelos estabelecimentos a que se refere nos termos do regulamento do ICMS, promovendo assim a ação fiscalizadora do Estado no campo da administração municipal. Diante disto, entendo não haver nenhum da administração fiscal, nenhum óbice de ordem orçamentária ou financeira que impeça a tramitação da matéria. E ela vai de encontro a um grande problema que nós temos hoje aí, que é o furto, de maneira muito forte de materiais como cobre, alumínio. Muitas vezes, deputado Cruz, as escolas estaduais, eu vivi isso há pouco tempo, elas roubam ali os cabos de cobre do para-raio e às vezes de alumínio, e depois tem que estar adquirindo com grande frequência. Isso é comercializado no mercado negro, no mercado informal, e dificulta muito para a polícia conseguir identificar os autores dos furtos. Então, esse projeto ele vai de encontro a uma série de outros assuntos, por isso me manifesto pela aprovação do projeto de lei número 186.4 de 2012 no âmbito desta comissão. Pela aprovação o relatório e voto do deputado José Milton Schaeffer ao projeto de lei 0186.4/2017, que altera a lei 15.885 de 2012, que dispõe sobre cadastro de compra, venda ou troca de cabos de cobre, alumínio, baterias e transformadores para reciclagem no Estado de Santa Catarina, para ampliar o rol de materiais recicláveis do referido cadastro e exigir a emissão de nota fiscal de entrada. Em discussão. Deputado Fernando Coruja. Eu só vou pedir, se o deputado Zé Milton permitir, uma semana para eu dar uma olhada com mais atenção, porque não tive a oportunidade de ver antes o voto, de vista uma semana. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, visto em gabinete, deputado Fernando Coruja. Vossa Excelência continua com a palavra, deputado Zé Milton. Presidente, quero aqui também relatar a medida provisória número 213 de 2017, que altera o artigo 11 da Lei 14.610 de 2009, que dispõe sobre o Programa Catarinense de Inclusão Social descentralizado e estabelece outras providências. O autor é o Governo do Estado, e trata-se de uma medida provisória adotada em 1º de agosto de 2017 pelo Governo do Estado para retificar a redação do artigo 11 da Lei 14.610 de 2009 e restaurar os efeitos, sobretudo, da Lei 14.257 de 2007, que altera os dispositivos da Lei 13.342 de 2005, que dispõe sobre o Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense, o PRODEC, e o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Catarinense, o FADESC. Da exposição de motivo, subscrita pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentado, infere-se que a proposta objetiva apenas corrigir um erro material constatado da redação do artigo 11 da Lei 14.610, vez que sua publicação implicou equivocadamente a revogação de dispositivos que disciplinam algumas regras do PRODEC,
promovendo lacunas que impedem a regular continuidade do programa. Segundo o secretário, tal equívoco passou despercebido por anos, pois a revogação constava em lei desconexa ao PRODEC e o texto legal consolidado na Lei 13.342, já disponibilizado no site da LESC, não destacou, né, o texto revogado. Assinala ainda que a relevância e urgência da alteração da referida lei consiste no imprescindível restabelecimento da segurança jurídica necessária ao regramento do PRODEC, bem como pelo fato de que, após a verificação da existência do equívoco na redação do texto legal, todas as análises dos projetos atinentes ao programa foram sobrestradas pelo Conselho Deliberativo do PRODEC, paralisando o andamento de inúmeros projetos de investimento no estado de Santa Catarina. Registra-se também que consta das folhas 20 e 25 dos autos o parecer da Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, manifestando-se favoravelmente à medida provisória. Preliminarmente, constata-se que esta lei instituiu o programa, o PRODEC, todavia, seu artigo 11 revogou leis distintas, né, do escopo do referido programa, tais como leis e diretrizes orçamentárias dos exercícios 2003, 2004 e 2005, correspondente, respectivamente, a leis 12.381 de 2002, a lei número 14.257 de 2007, que altera os dispositivos da lei 13.342 de 2005, que é a lei que rege o PRODEC. Por conta desse equívoco que passou despercebido durante anos, acrescenta o secretário que continuou sendo utilizado como vigente se fosse, razão pela qual entende que os respectivos atos administrativos praticados por terceiros de boa-fé devem ser resguardados. E, no âmbito da nossa relatoria, entendo oportuno esclarecer que não se sustenta a afirmação constante na exposição de motivo de que o texto legal disponibilizado no site da LESC não destacou, conforme riscado, o texto revogado da Lei 13.342 de 2005, impedindo dessa forma a apuração do erro material da referida lei, vez que ainda que o site da LESC não estivesse atualizado com o referido revogação. Os textos publicados neste canal de comunicação têm caráter informativo, portanto não oficial, e não substituem as publicações dos diários oficiais do Estado e da LESC. Feito estes apontamentos da análise da matéria, verifico que a medida provisória adotada pelo chefe do Executivo pretende restaurar especificamente a Lei 14.257 de 2007, a fim de desentravar o andamento de projetos de investimento no Estado nos seguintes termos. Fica restaurado, a contar de 7 de janeiro de 2009, a Lei número 14.257, de 19 de dezembro de 2007, respeitadas as alterações promovidas na Lei número 13.342, de 10 de março de 2005, pelas leis números 14.605, de dezembro de 2008, e também a 15.856, de 2 de agosto de 2012. Por outro lado, a LDO, que de igual modo foram revogadas por se tratarem de normas de eficácia temporária, ou seja, por estarem vinculadas a exercício financeiro determinado, tendo natureza essencialmente transitória, não tiveram seus efeitos suspensos por causa da equivocada revogação, feito posteriormente à cessação de sua vigência. Logo, a revogação posterior à sua vigência não afeta as disposições do orçamento público do Estado. Nesse contexto, quanto aos aspectos pertinentes a este colegiado, incuspido no artigo 73, inciso 1, 2 e 6, conforme o artigo 142 do Regimento Interno, verifico que a repercussão orçamentária e financeira da medida provisória não fere a norma em vigor, tendo em vista que, sob a ótica das despesas públicas, é possível afirmar que não haverá impacto, pois os incentivos relacionados à Lei 15.257 de 2009, a ser restaurada, foram considerados no período, vez que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável atuou respeitando a norma como vigente. Diante do exposto, manifesto-me pela aprovação da matéria, da medida provisória, tendo em vista uma série de outros
projetos que já estão em análise de empresas, né, que estão aguardando, cooperativas e outras empresas, o restabelecimento dessa norma para que o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico possa dar prosseguimento ao PRODEC, que, diga-se de passagem, é um programa de sucesso que tem permitido com que a economia de Santa Catarina possa ser atrativa para que outras empresas venham ao nosso estado e que empresas catarinenses também utilizem desse benefício fiscal para gerar emprego e aquecer a nossa economia no estado. Portanto, manifesto pela aprovação da medida provisória nos termos do projeto de conversão em lei anexo, conforme estabelece o artigo 303 da Assembleia Legislativa. O nosso voto, presidente, é pela aprovação. Coloco em discussão o parecer à medida provisória 0213/2017, que altera o artigo 11 da Lei 14.610 de 2009, que dispõe sobre o Programa Catarinense de Inclusão Social descentralizado e estabelece outras providências. O autor da matéria é o Governo do Estado e o relator, deputado Zé Milton Schaefer. Coloco em discussão. Deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, esta é uma medida provisória que altera várias leis e que tive a oportunidade de manifestar já no plenário da Casa em relação à absoluta inconstitucionalidade da medida provisória por tratar de assunto que não goza das prerrogativas previstas no artigo 62 da Constituição relativas à possibilidade de edição de medida provisória. Mas o governo assim editou e esta Assembleia decidiu admitir a medida provisória, ela foi admitida, está, portanto, em vigor. A medida provisória, ela trata, no seu mérito, de uma repristinação de um programa relacionado ao PRODEC por uma falha do governo. Aliás, se vocês observarem o número de projetos que nós votamos aqui semanalmente para refazer as falhas do governo, em termos legislativos, é um negócio do outro mundo o que se faz aqui. E geralmente quer se votar na pressa os projetos do governo e depois não. Então, tem este problema. O programa, o PRODEC, que eu não conheço com detalhes, é um programa de incentivo fiscal a empreendimentos que, evidentemente, tem suas facetas positivas, mas Santa Catarina, hoje, ela tem um problema sério de subvenção e de atendimento e de fornecimento de benefícios a empresas. Isso muito questionado pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina. Tive até a oportunidade de perguntar aqui na sala ao lado para o secretário de Fazenda e Exercício sobre a existência de um diário secreto que tem de incentivos a empreendimentos que a gente não fica sabendo. E são coisas de bilhões aí. Então, esses programas têm que ser questionados. Mas isso são detalhes. O que eu quero chamar a atenção aqui, detalhes do ponto de vista até do projeto, que são bilhões de reais, é do absurdo da medida provisória. Nós temos no Brasil 3 tipos de leis que disciplinam a questão da programação orçamentária. O deputado Marcos Vieira acabou de nos passar aqui um cronograma para a votação do PPA e da LOA. A Constituição de 88 instituiu a LDO. A LDO deve ser votada até junho para fazer a LOA, e o PPA é votado no final no início do governo para os 4 anos seguintes. É muito claro, é muito estabelecido que o PPA pode ser alterado. Tanto que estamos aqui vamos votar um projeto de lei para alterar o PPA em vigência. É muito claro também que a LOA, durante o exercício, pode ser alterada. Agora, a pergunta é a seguinte, que eu faço ao eminente deputado Minotto, jurista de escola.
Se tivesse um projeto daqui para alterar a lei orçamentária de 2013, Vossa Excelência não acharia absurdo? Se tivesse um projeto de lei para alterar o PPA de 2005, já está exaurido. Agora, esse aqui, a lei de direito orçamentário é uma lei temporária, que é para programar os outros dois. Tem que ser votado. Agora, nós estamos alterando a LDO do passado. Nós estamos pegando aqui e alterando a LDO de 2013, mas isso para mim, é um descabimento jurídico. Tem que achar outra maneira de repristinar o programa, mas não alterar a LDO do passado. Como é que eu vou alterar a LDO do passado? Se isso for possível, eu começar a alterar a LDO do passado, imagine a segurança jurídica de um país onde as decisões do Supremo são por 6-5, que a gente nunca sabe para onde é que vai. Agora estamos aqui alterando a LDO do passado. Então, senhor presidente, eu vou pedir vista para me subsidiar mais sobre essas questões, ela ainda vem em novembro, mas me parece, para utilizar aí uma terminologia que é um pouco adequada, eu que sou coruja, em voo de pássaro, rapidamente achei um absurdo aqui. Mas vou ter um voo assim mais adequado, preciso dar uma olhada com mais atenção, peço vista. Presidente. Visto em gabinete do deputado Fernando Coruja, também vou solicitar a vista da presidente de medida provisória. Não conheço a matéria a fundo, mas já de pronto meu entendimento, não cabe medida provisória, mas caberia um projeto de lei convalidando os atos. Convalidando os atos. É o que levanto preliminarmente. Presidente, realmente o deputado Coruja tem razão quando diz que não se pode alterar uma lei orçamentária que ela já passou, deixou de existir. Já se extinguiu a lei. Né? Então, no meu entendimento, a convalidação de atos seria, por intermédio de um projeto de lei, o mais correto. Mas concedo visto do deputado Coruja, visto do deputado Marcos Vieira, mas ainda continuo com a palavra do deputado José Milton Schaeffer. Presidente, primeiro trata-se de um projeto que é meritório, foi criado lá atrás no governo do governador Luiz Henrique e na verdade não foi alterado a LDO, ela foi revogada depois de ter já cumprido o seu papel. Então a LDO não é o foco, né? Eu acho que o grande foco aqui é a medida provisória. Na verdade, o Superior Tribunal Federal ainda não definiu o que é urgência e o que não é urgência. Então não tem uma definição de medida provisória. Hoje o Poder Executivo ele tem o poder, a opção de decidir, essa matéria é urgente. Por que veio via medida provisória? Porque o programa, no momento, tem vários projetos. Esse assunto foi descoberto há pouco tempo, essa questão, uma falha técnica. E tem vários projetos de interesse de Santa Catarina que estão aguardando esses artigos. Por isso, a medida provisória se justifica no sentido de que o momento econômico por que passa o Estado, social, de desemprego, de uma série de questões, né? Nós não podemos aguardar o trâmite de uma lei normal e aí privando, de repente, perdendo empresas ou investimentos em Santa Catarina para outros estados, já que a medida provisória existe e ainda, repito, ela não foi definido o que é urgência e emergência, o que é urgência, o que define a urgência para a edição de uma medida provisória. Até hoje, em nível de Brasília e outros, isso não foi definido ainda. Então, isso ficou sendo discricionário por parte do governo do Estado. Eles entenderam que cabe uma medida provisória, eu também entendo que cabe, dado a urgência do projeto, e até peço que a vista seja dentro, claro, é um assunto complexo, nós podemos continuar discutindo o PRODEC, mas que a gente possa cumprir aí os prazos para que essa medida possa ir para plenário o mais rápido possível. Me permite uma pequena parte? Até pela necessidade da economia catarinense. Ainda, deputado Fernando Coruja. Em nome do bom debate, deputado Zé Milton, eu diria que a questão de urgência e relevância, ela tem uma carga evidente discriminatória grande. Existe uma coisa discriminatória do governo ao editar, desse parlamento ou de qualquer parlamento ao admitir, mas eu lembraria que o Supremo Tribunal Federal já se debruçou em várias ocasiões sobre a matéria e já declarou medidas provisórias inconstitucionais
em função da questão da urgência e da relevância. Por exemplo, na questão de créditos extraordinários, há 3 tipos de créditos adicionais, né? Os créditos especiais, suplementares e extraordinários. Os suplementares e os especiais é admitido medida provisória. Nos créditos, não é admitido medida provisória. Nos créditos extraordinários, sim, que são quando tem uma comoção, guerra, calamidade pública e tal. O Supremo já decidiu suspender medidas provisórias de créditos adicionais que ele entendeu que não tiveram o critério da urgência e relevância. Então, o critério da urgência e relevância, embora subjetivo, evidentemente, discriminatório, não é uma coisa... Subjetividade não significa pode fazer qualquer coisa. Discricionariedade não pode significar qualquer coisa. É discricionário. A gente reconhece. Mas discricionariedade não é qualquer coisa. Então, se é discricionário, se é qualquer coisa, daí é arbitrário. Quando eu posso dizer o que eu faço, o que me dá na cabeça, é arbitrário. Então, é discricionário e, em nome do bom debate, quero falar que o Supremo já tomou posicionamento, sim, em situações específicas. Deputada Luciane Carminati. Só quero relembrar aqui os deputados que no ano passado, quando nós tratamos dos diferentes fundos através da medida provisória 205, se os deputados lembram, que praticamente viabilizou o CEITEC, nós fizemos esse alerta ao governo de que havia um equívoco no encaminhamento ao Poder Legislativo. Posteriormente, o governo reconheceu e edita uma nova medida provisória corrigindo o erro anterior, que foi a MP 211. Então, eu só quero levantar essa questão que muito bem o deputado Coruja traz aqui, que é o cuidado que nós temos que ter. Então, acho que cabe muito essa reflexão para que o governo tenha mais cuidado ao editar medidas provisórias, dado que preceitua-se um critério na edição de medidas provisórias. Então, só quero fazer registro aqui a memória passada. Visto em gabinete, então, o deputado Fernando Coruja e o deputado Marcos Vieira. Senhores deputados, encontra-se na mesa um requerimento assinado pelo eminente deputado Antônio Aguiar, que passo a ler. Diz o requerimento: os deputados e deputadas que este subscreve, com amparo no regimento interno, requerem que seja realizada a reunião nesta Comissão de Finanças e Tributação, em data e horário futuro a combinar, para tratar do tema, abre aspas, a subvenção fiscal do Estado e o impacto na concorrência do setor de bebidas frias, fecha aspas. Sugerimos como convidados a participar o senhor secretário de Estado da Fazenda, Almir Gorges, ou representante da Secretaria de Estado da Fazenda, o presidente da Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil, o senhor Fernando Rodrigues de Bairros, e o diretor de Refrigerantes Pureza, o senhor Sérgio Murilo Cel. Vai assinado pelo deputado Antônio Aguiar e mais 2 deputados. Assinado no dia de ontem. Esse é o requerimento do deputado Antônio Aguiar e coloco em discussão. O deputado Cruz, o deputado Milton Alves pediu a palavra por primeiro. Senhor presidente, meu voto é pela aprovação do requerimento e explico por quê. O setor de bebidas ele é um setor que arrecada muitos impostos e predominantemente dominado por grandes companhias, né? E infelizmente eles usam a força que têm, né? E existe uma transferência de crédito no caso dos refrigerantes do extrato que é utilizado e que só uma empresa faz, que é a Coca-Cola lá em Manaus, e ela utiliza desse artifício para transferir crédito para cá e com isso acaba asfixiando os seus concorrentes e faz isso no Brasil inteiro. Então acho que isso é um bom debate, um debate em prol de Santa Catarina. Quero parabenizar o deputado Aguiar e dizer que a nossa missão é exatamente essa, né? Nós temos que olhar para a nossa gente, para as nossas empresas que geram a economia catarinense, e esse é um bom debate. E por isso o meu voto é favorável, senhor presidente. Deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, esse é um assunto evidentemente interessante,
E o Congresso Nacional, por muitas vezes, se debruçou sobre essa questão das tubaínas, de maneira geral, e eu tive a oportunidade de participar de vários debates envolvendo essa questão. Acho importante também que se debata, é um tópico adequado ao debate. E eu já antecipo, já na onda assim, de uma aprovação positiva, que eu percebo vai ter disso aqui, que nós precisamos fazer um debate aqui na Comissão de Finanças também, e chamar, inclusive, o Tribunal de Contas, para discutir de maneira ampla a questão de subvenções. Tem subvenções que são adequadas, tratamento diferenciado e outras, mas nós temos aí uma séria desconfiança de que há problemas aí no Estado de Santa Catarina também de outra ordem, porque em nome, às vezes, do incentivo, né, nós temos aí vários problemas ocorrendo aí no Brasil como um todo. E aqui em Santa Catarina também tiveram problemas muito... Então eu vou apresentar também na semana que vem aqui um pedido de uma audiência pública, envolvendo de maneira geral essa questão aqui no Estado, e já peço, vou apoiar, evidentemente, o Aguiar, já peço apoio ao deputado Milton Alves, o Aguiar, para a gente fazer um debate mais amplo. Senhor deputado, não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento do deputado Antônio Aguiar. Os senhores deputados concordam, permaneça como se encontra aprovado o requerimento. Solicito a assessoria que, em seguida, entre em contato com o deputado para ver o dia e hora, né, conforme solicitaram. Não havendo mais, comparável, deputado Rodrigo Minotto. Pela ordem, senhor presidente, eu consulto Vossa Excelência para colocar em pauta, extra pauta, o relatório e voto ao projeto de lei 0391.7/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar em favor do Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina. Posso relatar, senhor presidente? Consulto os senhores deputados. Deputado Coruja. É um projeto com... tem urgência constitucional, não? Não tem urgência, deputado, porém, eu penso da relevância desse projeto, até porque recebi ontem, e ao relatar o projeto, percebe-se da natureza e da importância desse projeto para o Poder Executivo. Na verdade, não há nenhuma diferenciação de recursos, seja só uma questão de transferência de crédito para cumprimento de orçamento para pagamento de servidores que trabalham no sistema prisional e socioeducativo do Estado de Santa Catarina. Presidente, primeiro quero dizer, tem urgência esse projeto, está em regime de urgência. E ele é importante que ele vai... Deputado Zé Milton, tem urgência, mas no prazo regimental ele vai até o mês que vem, dia 21 de novembro. Mas eu entendi que realmente essa urgência ela é premente, e por isso que eu peço solicitação de Vossa Excelência para... Está na capa regime de urgência ou ordinário? Está na capa regime de urgência, senhor presidente. Nós concordamos com o relato do senhor deputado. Senhor presidente, trago o relatório e voto ao projeto de lei número 0391.7/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar em favor do Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina, origem do Poder Executivo, e esse relator. No uso das atribuições que lhes são otorgadas, o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina propôs a esta Casa a presente proposição. O projeto deu entrada nesta Casa no dia 10 do corrente mês, vindo às mãos desse relator somente no dia de ontem, e pela premência da matéria, trago ao conhecimento desta comissão meu relatório e voto no dia de hoje. Trata-se da abertura de crédito suplementar em favor do Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina para atender despesas com a administração e gestão dos sistemas prisionais e socioeducativo do Estado. O presente projeto está de acordo com as disposições do ordenamento jurídico tocante à matéria, conforme dispõem os artigos 42 e 43, parágrafo 1, inciso 3 da Lei Federal 4.320/64. Também encontra respaldo no artigo 50, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição Estadual, bem como no artigo 123, incisos 1 e 2, também da Constituição Federal, da Constituição do Estado. A proposta se coaduna também com as disposições da Lei Complementar 101/05
00 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois não importa em aumento de despesa, tendo em vista que os recursos destinados ao crédito especial a ser aberto pelo Poder Executivo serão provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias já previstas no orçamento estadual. Diante do exposto, destacando que cumpre a este órgão fracionário, segundo o artigo 73 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, emitir parecer sobre as matérias financeiras e orçamentárias, e entendendo que o projeto está alinhado com a legislação estadual, voto pela aprovação da proposta em exame. Era esse o relatório, senhor presidente. Relatório e voto ao projeto de lei 0391.7/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar em favor do Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina. O autor da matéria é o Poder Executivo e o relator, deputado Rodrigo Minotto, ao fazer o seu relatório, faz pela aprovação da matéria na forma original. Em discussão, deputado Fernando Coruja. Só eu quero rapidamente dar uma olhada aqui. Em mesa, rapidamente. Todo mundo tem uma tendência... eu gosto de olhar as coisas. É o último projeto em discussão. Mas eu, já que é o último, vou dar uma olhada rápida, mas tem um projeto também que Vossa Excelência nos cobra, assim, para devolução. Também pedi que um que está com Vossa Excelência, o 0092/2017. Com a emenda? Institui o Fundo Estadual do Idoso, estabelece outras providências. Institui um que altera é o do Governo do Estado, que institui o Fundo Estadual do Idoso e estabelece outras providências. Vou verificar. Vou pedir à assessoria que verifique. Aproveitando, presidente, aqui, enquanto o deputado Coruja lê o projeto, e já que estamos votando esse projeto, aproveitar a presença do líder do governo aqui também para pedir... nós temos um projeto que é de interesse da Secretaria da Saúde, que é aquela questão dos portos, e que precisa, ou para baixo ou para cima, tem que ser... Nós estamos terminando o ano, nós temos aí a Secretaria tem uma série de débitos com fornecedores, inclusive com hospitais filantrópicos, e seria de bom termo que se encontrasse um caminho. O governador tem colocado que é a favor de que esse recurso vá para a saúde, que aprovássemos esse projeto. Nós estamos aí há 40, 50 dias de fechar o orçamento estadual, né? E esse projeto está o ano inteiro aqui na casa. Então, assim, todo mundo tem boa vontade com todos os segmentos, mas eu acho que nesse momento saúde é prioridade, né? Nós temos que votar esse projeto ou até negando que não vai ter esse recurso, porque senão fica difícil. Ontem eu tive uma audiência, uma reunião com a Federação dos Hospitais Filantrópicos, e eles têm 130, 150 milhões para receber da Secretaria da Saúde. O governador tem tentado fazer um esforço no sentido de viabilizar, está aumentando o repasse dos recursos para a Secretaria, mas são insuficientes. E se nós vamos decidir esse projeto lá em dezembro, então o que decidimos agora, mesmo que seja para não dar. Mas eu acho que o nosso dever aqui, enquanto representante da população, era de votar esse projeto. Por isso quero fazer um apelo aqui, até aproveitando a presença do nosso grande líder, aí, o Darcy, que tem feito um grande trabalho na liderança do governo, para nos ajudar no encaminhamento desse projeto, né? Porque não é possível que o interesse local, por mais que seja meritório, venha em detrimento de um interesse de todo um sistema de saúde, que são 100 milhões, deputado Minotto, que poderão ser repassados além dos 13% para diminuir o déficit da saúde. Então, acho que nós podemos dar essa contribuição. Esse projeto está parado na Comissão de Constituição e Justiça. Se tramitasse lá, na semana que vem a gente pudesse votar aqui, mesmo que seja para dizer que esse recurso não vai para a saúde, que vai para tal local. Mas nesse momento que está as finanças públicas, nós não podemos nos dar o luxo de ficar com 100 milhões paralisado enquanto a população precisa de serviços no outro lado. Então, eu quero aproveitar, até que estamos debatendo esse projeto aqui agora, também para fazer um apelo com relação a esse segundo projeto. Deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, como se manifesta Vossa Excelência? Eu gostaria de fazer um questionamento ao deputado Minotto, porque é um crédito suplementar, né? Isto é, suplementa recursos para o Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina, do Executivo, mas ele anula... O que ele anula? As dotações orçamentárias do Tribunal de Justiça do Estado. Então, eu pergunto, faço dois questionamentos. Primeiro,
houve alguma manifestação por parte do tribunal? Segundo, o tribunal foi consultado? Não, Porque, não. Mas é uma coisa que nós temos que avaliar isso, né? Porque como é que nós vamos aqui tirar um recurso do Tribunal do Estado, de Justiça do Estado, sem Consulta. sem, né, consultar? É bom, primeiro ela tem que discutir a legalidade, quer dizer, do ponto de vista. E segundo, eu acho que nós temos que dar uma olhada nisso aqui. Eu quero, com toda a urgência, eu vou pedir vista para poder... Mas antes, deputado Milton Alves. Senhor presidente, eu gostaria de só complementar as informações e até pedir ao nobre deputado Coruja que talvez reveja o voto de vista. O que acontece hoje em Santa Catarina, o deputado José Milton falou muito bem a questão da saúde. O mesmo aumento da demanda que nós tivemos nos serviços de saúde, nós estamos tendo no setor penitenciário. Só esse ano, de janeiro a julho, foram mais de 17 mil prisões. E o sistema penitenciário teve que se adequando durante o ano e não tinha dotação orçamentária suficiente para tudo isso. O fato que toda essa engenharia para se conseguir reverter um processo que vai criar um caos muito grande em Santa Catarina, a ponto de, se nós não aprovarmos essa proposição do governo de forma imediata, nós teremos consequências no sistema prisional de empresas que se retirarão e os presos ficarão sem cuidados. Chegou a esse ponto. Justamente por quê? Pela dificuldade do remanejamento orçamentário. A despesa foi criada porque a demanda assim o fez, assim é o caso da saúde, e o governo vai ter que achar solução até o final do ano para também equilibrar as contas críticas da saúde, não tem saída, né? Por isso que a lei dos portos é interessante e outras leis também. E essa negociação com o Tribunal de Justiça ela foi feita pelo governo para que pudesse fazer essa supressão, justamente para poder atender essa demanda que ela é fundamental. Se nós não aprovarmos isso aqui hoje, possivelmente semana que vem nós teremos as manchetes em Santa Catarina que teremos penitenciárias sem agentes prisionais para cuidar. Infelizmente chegou-se a esse ponto pela fragilidade orçamentária do governo, num ano de crise, num ano de diminuição de receitas e de aumento da demanda, principalmente do setor penitenciário e saúde, que são os dois mais penalizados, que são os grandes problemas do Estado hoje. E eu pediria, deputado Coruja, esse gesto, porque realmente nós tivemos a informação ontem com detalhes disso, e só chegou-se a essa, assim, aos 45 do segundo tempo, como se fala, para vir para cá, porque não se encontrava como ajustar isso financeiramente para poder pagar as empresas e elas continuarem fazendo o serviço nas penitenciárias. Então, é mais tudo bem. No mérito a gente concorda, mas eu acho que nós não podemos estar falando em crise entre poderes, né? Então, eu queria sugerir que, se fosse possível, que o presidente da nossa comissão, até falei com ele rapidamente, faça um contato com o tribunal, né? Porque senão você imagine a situação criada. Faça um contato com o tribunal, não podemos deixar isso aqui em aberto, votar de tarde aí, mas pelo menos é preciso porque senão é uma situação de muito delicada, né? Essa questão. Na medida em que nós aqui começarmos a retirar orçamento de um outro poder, sem que há também a questões, a Constituição prevê um investimento mínimo de cada poder. Então, acho que poderia deixar em aberto, pelo menos, um contato do presidente, a gente delegar para o presidente fazer um contato, e fica em aberto, no início da tarde, podemos votar. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Rodrigo Binotto. Eu
quero acreditar, e acredito, evidentemente, até pelo princípio da boa-fé, que o governo não ia retirar uma dotação orçamentária de um outro poder sem consultá-lo ou sem a sua anuência. E é por isso que, recebendo o projeto ontem, eu relatei hoje, tendo em vista a necessidade da manutenção e do custeios da penitenciária e do CAS e do CASEP. Cito aqui Criciúma, que está direcionado a isso, Joinville, cidades que têm um sistema prisional forte, e que daqui a pouco a gente pode criar uma situação aí difícil até para a administração prisional e para o governo. Por isso eu tomei a iniciativa de fazer esse relatório com brevidade, a fim de que a gente pudesse aqui dentro dessa comissão fazer o relatório e a aprovação. Mas eu também respeito a sua posição e eu acho convincente e coerente essa consulta, para que a gente possa concluir ainda a votação desse projeto de lei no dia de hoje. Senhores deputados, havendo concordância de todos, eu concedo, já vou, de qualquer forma, eu concedo vista ao deputado Fernando Coruja, mas acatando a sugestão de que ainda pela manhã eu vou fazer uma consulta ao Tribunal de Justiça, também sugerindo, e aí concordando com o deputado Fernando Coruja, em deixar em aberto a reunião da Comissão de Finanças, para que até às 12 horas possamos deliberar o presente projeto de lei. Mas ouço o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, eu acabo de falar com o doutor Jefferson Zanini, secretário do TJ, e ele informou que é um acordo com o governo e a anulação dessa dotação orçamentária do TJ faz parte do acordo com o repasse dos 10% dos precatórios para o governo do Estado, exatamente para o pagamento dessas pendências na área da Secretaria de Justiça e Cidadania. Portanto, o TJ tem pleno conhecimento. Levo ao conhecimento de Vossas Excelências para deliberar. Deputado Minotto, da Boa-Fé, e no caso do deputado Darcy, gosto de boa-fé nesse plenário, então eu não sei, ele fez um contato e não tem por que questionar. Cancelo a concessão de vista do deputado Coruja e, encerrada a discussão, coloco em votação. O senhor deputado com cópia permanece como se encontra aprovado o parecer do projeto de lei 0391.7/2017. Não havendo mais nada deliberado, por encerrada a presente reunião, convocando outra ordinária para quarta-feira da semana que vem.